la grabación de la reunião. Ai, que lindo. Bom dia, a gravação foi iniciada em espanhol hoje. Pessoas, bom dia para quem chegou depois, e quem chegou depois, apostila 3, página 4, conto e romance, gêneros literários. Vamos a eles. Bom, vamos retomar aqui uma coisinha para entender o que ele quer dizer com gêneros literários, ok? Repara ali, tem os 2 pontos, né? Então, conto e romance, 2 pontos como gêneros literários. Uma divisão anterior. Vocês já ouviram isso? Vamos ouvir de novo. Uma divisão anterior. Tipologia textual. Vou colocar no chat para ir. Tipologia textual. Quando falo de tipologia textual, estou me referindo a quê? Aquela divisão básica. Descrição, narração e dissertação. Que foi a divisão feita por Aristóteles lá atrás. Descrição, narração e dissertação. A estes foi inserido depois os textos injuntivos, a injunção, né, que são aqueles textos de orientação, os manuais, manual de receita, enfim. Isso a gente configura como tipologia textual. Essa tipologia, ela se subdivide. Então, por exemplo, um texto dissertativo pode vir em forma de artigo de opinião, resenha, editorial. Estes textos todos são textos dissertativos. Então, é uma tipologia textual que dá origem, ela desmembra em gêneros literários, em gêneros textuais também, tá? Gêneros literários, gêneros textuais. Depois eu falo aqui a diferença disso. E narração, então, que é o que a gente vai trabalhar mais aqui. A narração também se subdivide. Então, eu tenho desde textos mais curtos, como uma piada, né? Uma piada é um texto narrativo, uma lenda, uma fábula, um conto, uma crônica, um romance, uma novela. Todos esses textos são textos narrativos. Então, são gêneros textuais dentro da tipologia narração. Entendeu? Vou repetir essa parte. Contos, romances, crônicas são gêneros textuais que ficam dentro da tipologia textual narração. Quando esses gêneros, o conto e o romance, eles vão para um lado literário, eu tenho gênero literário. Como eu consigo entender a diferença disso? Por exemplo, uma notícia de jornal. Uma notícia de jornal é um gênero narrativo, é um gênero textual dentro da tipologia textual narração, mas ela não é literária, né? A notícia de jornal não é literária. Agora, o conto é, além de um gênero textual, um gênero literário também. Ficou claro isso? Então, assim, dentro dos textos narrativos, eu posso ter aquele que é só um gênero textual, né? Assim como uma notícia de jornal, ou se eu fizer, por exemplo, um relatório, o relatório de uma experiência. O relatório de uma experiência, eu vou narrando tudo que foi feito durante uma experiência específica. Ele é um gênero textual da tipologia narração, mas ele não é um gênero literário, tá? Agora, quando eu tenho essa liberdade maior, porque vejam, por exemplo, um relatório de experiência, eu não posso ser subjetiva, eu não posso colocar palavras no sentido figurado, eu não posso colocar metáforas, né? Numa notícia de jornal, eu também não posso, eu preciso seguir as palavras no seu sentido real. Já na literatura, no romance, no conto, eu posso. Então, isso é que configura a diferença entre os dois. Assim, a função que o texto tem, primeiro, a função que o texto tem, segundo, a estrutura deste texto. Ok? Claro isso? Então, por exemplo, a Carla vai falar com vocês na literatura muito mais dos gêneros literários.
né? Ela vai falar muito mais dos gêneros narrativos como gêneros literários, ok? Agora, aqui a gente trabalha os dois e às vezes acaba dando um foco também no texto não literário, tá? Literário, não literário. Então pensa, um conto é literário, uma notícia de jornal é não literário, ok? Aí aqui, bom, qual a diferença? Aqueles textos todos que eu falei de narrativa, a piada, a fábula, o conto, a crônica, enfim, eles têm estrutura diferente, alguns têm uma estrutura muito marcada. Por exemplo, a gente sabe sempre que se eu for ler uma fábula, eu tenho animais com características humanas. Eu tenho personagens que são animais com características humanas. Pode ser desde uma fábula muito simples. A fábula simples é uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente pensa como simples assim, a fábula da cigarra e da formiga, a fábula da raposa e da uva. A gente pensa isso como algo muito simples, mas ela é simples na estrutura, porque no conteúdo é toda uma reflexão que se está sendo estabelecida ali. Mas a gente tem fábulas mais extensas na estrutura também, como é o livro Revolução dos Livros, a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos é uma fábula. Tudo bem, Nalanda? Bem-vinda. Estou só introduzindo ainda, tá? Apostila 3, página 4. Okay? Então, gente, o livro, vocês devem conhecer, pelo menos de ouvir falar, o Revolução dos Bichos é uma fábula, né? Mais complexo, mais desenvolvido, complexo na estrutura, mais desenvolvido. Então, percebam que o que faz a diferença entre estes elementos é a estrutura. Qual a diferença básica num conto e num romance? O conto, ele é mais curto, assim como a crônica. Contos e crônicas são textos mais curtos. Romance, novela, são textos mais extensos. Então, nós vamos ficar aqui em dois. Um mais curto, que é o conto, e outro mais extenso, que é o romance. Primeiro ponto, não tomem romance como livro de amor. Não tomem romance assim. Tá? O homem romântico na literatura não tem a relação com o homem romântico hoje no senso comum. O que é o homem romântico no senso comum hoje? O que abre a porta para a mulher, o que puxa a cadeira para a mulher, né? Tem esse senso comum. O homem romântico da literatura não é este tipo de homem. Não precisa, inclusive, nem ser homem, pode ser a mulher, né? É o ser, né? É o humano, que tem um ideal, acredita nesse ideal e luta por este ideal. Tem um ideal, acredita e luta por ele. Tá, esse ideal pode ser a mulher? Pode ser uma mulher? Pode, mas não obrigatoriamente vai ser uma mulher. Nesse sentido, desse homem romântico, você pode pensar, por exemplo, que um homem bomba. Um homem bomba é um homem romântico? Parece sim, né? Coisas totalmente discrepantes. Mas se ele faz aquilo acreditando, né? Porque a gente pode até discordar, mas ele acredita. Ele faz aquilo porque ele acredita. Então, ele é um homem romântico neste conceito primário, tá? Depois disso, como chegou nessa história do homem romântico cavalheiro? Muitos livros passaram a fazer mais sucesso, né, de público, ter mais audiência, ser mais lidos, quando falavam do romance no sentido de hoje, no amor. E aí houve essa ampliação de sentido com a palavra. Tá?
a ampliação de sentido. Ela deixou de ser apenas aquele homem que brigava por um ideal para ser também o conceito deste homem romântico no sentido de estar ali satisfazendo as necessidades da mulher. E aí a gente vai analisar para ver como é que isso aparece hoje. Né? De que forma essas coisas aparecem hoje. Olha só, o ponto de partida traz algumas questões aqui. Quando lê uma obra literária, ponto de partida, viu? Final da página 4. Quando lê uma obra literária, você a considera completa ou, de alguma forma, sua imaginação preenche as lacunas desse texto? Vamos por partes. Primeiro, o seguinte. Estes textos mais curtos, eu até falei de uma turma essa semana, que um aluno veio comentar comigo, que ele não tem o hábito da leitura, tem dificuldade para ler livros que são muito extensos, sabe? Tem muita dificuldade. Aí eu dei como sugestão o seguinte, para você se tornar um leitor, você não precisa ler livros de 500 páginas. Um livro de 500 páginas por semana para eu ser considerado um leitor. Não. Você precisa desenvolver o hábito da leitura? Comece lendo textos curtos. Contos, crônicas. Gente, o conto e uma crônica, você não leva 5 minutos para ler. Não leva 5 minutos para ler. E aí pensa, se você ler um conto ou uma crônica, qualquer um dos dois, por dia, olha isso no final de um mês. Você vai ter lido o livro. Você vai ter lido um livro. Então, se você não tem o hábito ainda, não consegue se concentrar com um romance, comece com estes textos curtos. Nós temos contistas e cronistas maravilhosos no país. Como assim, Fernanda? Como assim? Fala. Pode escrever ou pode falar. Se quiser abrir o microfone e falar. Espera, Fernanda, gente. Tá. Eu sei que você estava falando do conto. Peraí que eu vou chegar nisso de preencher lacuna. Peraí, chegou aí já. Não buga ainda não. Calma aí. Então, o conto e a crônica é uma maneira de você desenvolver os textos. É como se você, o seguinte, em vez de eu assistir um filme, eu assisto séries. Capítulos das séries que são menores. Tá? Porque o Fernanda bugou com o criar expectativa e preencher lacunas. Exatamente, assim, o que é preencher lacuna? Quando você lê um texto, vamos comparar assim, vamos associar. Você pode pensar aí agora, tanto quando você lê um livro, quando lê um conto, ou quando você assiste um filme ou uma série. Você fica... Travou? Voltou? Tá travado. Pra todo mundo? É bom, quando tá assim, Fê, é bom sair e entrar de novo. Você sai e entra de novo, costuma dar uma melhorada, né? Mas a gente sabe que a internet ela tem vontade própria. Né? A internet tem vontade própria. Então, veja só, me digam vocês, vamos pensar no filme, antes do livro. Quando vocês estão assistindo o filme ou a série que vocês gostam de assistir, vocês se contentam com aquilo que está sendo mostrado ou você fica assim, isso poderia ter... ele poderia ter feito isso. Eu não gostei disso. Eu acho que ele deveria ter feito aquilo. Ou aquela ideia que ficou subentendida, você fala assim, não, ele não deixou claro, mas deve ter sido isso que aconteceu. Sempre. Eu, sempre. Então percebam, a gente preenche lacunas. Né? Eu comparei com a questão do filme e da série, mas, gente, veja, filmes e séries são gêneros narrativos. Eles são narrativos.
Só que eles estão em um outro suporte. É um suporte diferente, mas eles são narrativos. Tanto é que muitos livros se tornam filmes, né? Tornam séries. Não acontece isso? Quantas séries aí são inspiradas em livros? Né? Quantos filmes são inspirados em livros? O que aconteceu? Foi um texto narrativo de um suporte que passou para outro suporte. O suporte é a maneira como ele é apresentado para a gente. E algumas pessoas responderam aí que sim, mas eu imagino que todo mundo. Se alguém não faz isso, fala, pra gente ver se tem alguém diferente. Porque eu imagino que todo mundo faça isso. Ah, isso deveria. Ai, não deveria. Não deveria ter feito isso. Tô com raiva de fulano. Com raiva de fulano. Não quer. A gente fica. Eu fico muito. Muito. Você quer se meter na história, né? Você quer se meter na história. E aí, o que acontece? Quem lê com frequência vai fazer isso com o livro também. Não vai fazer só na série, não vai fazer só no livro. Olha só, esses dias eu terminei. Vocês já ouviram a série Falda? Escreve assim. Falda. É muito boa. É muito boa. É sobre o conflito Israel, Palestina, faixa de Gaza. É muito boa. É muito boa. Por que eu tô falando? Foi a última que eu assisti. São 3 temporadas. Foi a última que eu assisti. E ela passa de maneira bem interessante a questão do conflito, muitos homens românticos. O conflito da guerra lá na faixa de Gaza. Então ela passa tanto um lado quanto o outro, sabe? Israel-Palestina. Tanto o lado de um quanto o lado do outro. O que eu achei interessante é isso. Assim, ela mostra os dois com seus pontos positivos e seus pontos negativos, os dois lados com suas coisas boas e suas coisas ruins, assim, os dois como humanos. Os dois lados, assim, o que eu achei interessante na série é que ela faz isso, sabe? Por mais que ela é feita por Israel, tá? O ator principal foi militar, né, de um grupo semelhante ao que lá é, mas mostra assim todos os problemas, os defeitos deles também. Então eu achei a série interessante por esse lado. Não cria um herói, não cria. Né? Aí nessa coisa de não criar herói, eu conversando sobre a série, e a pessoa falou assim: quando você terminar de ver a série, eu quero conversar com você sobre um fato. Ah, gente, não fala isso comigo não. Ah, não fala isso comigo não, que depois eu vou conversar. Conversa logo. Ou então não fala. Então não fala. Aí eu falei assim, não, fala logo o que é. Aí eu disse, não, porque senão eu vou te contar uma coisa que vai acontecer depois. Eu falei, não tem problema com spoiler, não. Fala logo o que é, quero logo conversar. Não, não é russo, não. Agora que eu vi. Não, ele é russo, não. É israelense. Aí, tá, insisti pra pessoa me falar. Aí a pessoa fala bem assim, não, é porque... Eu não vou falar que vai que alguém assista aqui depois. É porque eu queria falar com você depois sobre a morte da fulana. Eu vou falar quem é a fulana, vai que alguém aqui resolva assistir. Aí eu, a morte da fulana? A fulana morre, a fulana era a minha personagem predileta. Não era pra ter me contado. Aí a pessoa, mas você pediu. Eu falei, sim, mas quando eu peço, você tem que interpretar se o meu pedido deve ser realizado ou não. Há pedidos que não devem ser realizados e você tem que ser capaz de interpretar isso. E agora eu tô aqui sabendo que a fulana vai morrer. Então, eu passei a assistir com outros olhos. Preenchi lacunas de maneiras
totalmente diferentes do que aquelas que estavam sendo preenchidas anteriormente. Então, pessoas, não contem. Pessoas, não sejam curiosas, querendo saber. Minhas lacunas foram preenchidas de maneira... Nossa, acabou comigo. Acabou comigo, porque era a minha personagem favorita. A sorte é que assim, já tinha passado. Não, tô chorando não. 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 Mas eu fiquei sentida. Então, eu nem tenho problema com spoiler, de verdade. Eu não tenho problema. Mas, poxa. A gente... aqui. Muda total o jeito de ver. Não muda. Isso tem a ver com preencher lacuna. Então, repara que o preencher lacuna tem muito a ver com a gente, né? Porque, tipo, o personagem existe independente da gente. Qualquer personagem de livro, ele existe independente da gente. Até porque o autor não conhecia a gente quando escreveu o personagem. Mas, quando a gente lê pelo nosso ponto de vista. Não é o personagem. Sou eu, com a minha vida, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, analisando aquele personagem. Qual o problema disso, gente? Veja só, se eu leio por prazer, se eu vejo uma série por prazer, se eu leio um conto, um romance por prazer, não é um problema. Porque isso é extremamente natural, a gente enxergar o outro pelo nosso ponto de vista. É muito difícil fazer diferente disso, né? Aquela coisa que a gente costuma falar bem assim: ah, eu no seu lugar faria assim. Tá? Eu, se fosse você, faria isso. Essa frase é terrível, porque não existe eu se fosse você. Eu, se fosse você, não é você, sou eu no seu lugar. Entendeu? Então, não tem como analisar. Sou eu com a minha vivência no seu lugar. Quando isso se torna um problema? Quando você precisa interpretar para uma prova. Quando você precisa interpretar para um vestibular, para um processo de seleção. Porque aí corre o risco de você desviar daquilo que está sendo discutido realmente. Né? Eu acho que foi na turma de vocês que eu contei aquela história do João Baldo Ribeiro. Acho que foi na turma pra turma de vocês, que era um escritor baiano. E aí caiu um texto dele no vestibular da Federal da Bahia. E a interpretação do texto e tal, aquela coisa assim, com esse trecho o autor quis dizer que... e as alternativas. Quando saiu o gabarito, João Baldo era uma comédia, gente, era muito comédia. Quando saiu o gabarito do vestibular, ele foi na imprensa e falou que não foi isso que eu quis dizer, não. Pode anular essa questão, porque essa resposta essa interpretação que vocês fizeram aí, não tem a ver, não. Não foi isso, não, que eu quis dizer com o meu texto. Ai, gente, eu achei isso o máximo. Mas imagina, ele chegou para falar isso. Quantas vezes isso pode acontecer também? Então, numa prova é muito complicado, porque a gente interpretar um conto pelo nosso ponto de vista pode fazer a gente extrapolar o sentido da interpretação. Extrapolar. Então, tomem muito cuidado com isso. Preencham todas as lacunas na sua vida, vendo suas séries, seus filmes, lendo seus livros, mas tomem cuidado com isso quando forem fazer uma prova. Preencher lacunas na prova, se colocar, é um risco muito grande. Você pode extrapolar no sentido do texto. E aí tá. Além de preencher lacunas, o 2. Você antecipa fatos da narrativa? Você fica imaginando o que vai acontecer? Creio que total, né, gente? Sempre, também. E aí, veja, outro, né, gente? A gente antecipa pelo nosso ponto de vista também, né? Aí, quando a coisa não se concretiza, não gostei daquele final. Tipo,
porque não foi o que eu antecipei. Não foi o que eu antecipei. O exemplo que eu tava falando do Falda. Gente, a mulher lá que morreu é uma mulher que tem uma vida, tinha uma vida, a personagem, completamente diferente da minha vida. Da minha vida. Completamente diferente. Né? Ela vive uma situação completamente diferente. Então, óbvio que eu não posso entender a vida dela a partir da minha. Eu nem sei como é aquilo. Eu nem sei, por exemplo, ela, a personagem, quando ela estava dentro de casa, batia na porta, era um homem, ela já tinha que cobrir a cabeça, colocar o lencinho lá para abrir a porta. Isso nem passa pela minha cabeça. Então, essas coisas, esses mínimos detalhes. E aí, óbvio que a gente antecipa, mas a gente antecipa, de novo, pela nossa vivência. Mas o livro é escrito com a vivência do personagem. Aí a gente pode gostar muito, ou a gente pode... odiei o final de determinado filme, odiei o final do livro, porque não estava de acordo com a nossa expectativa. Né? E qual conto ou romance lido? Estão lendo? De que mais gostou? Tá, vamos ver. Se alguém aqui quer falar de algum assim, até agora, até este momento, que leitura já ficou para vocês? Algo que tenha lido. De repente, algum paradidático que leu, ficou. Ou algum livro. Alguém tem? Já. Eu espero que vocês tenham ao longo da vida de vocês. O Conto de Aia. Bom, né? Pesado, mas bom. Acho que esses livros que são de uma temática mais forte e que normalmente fogem da nossa vida, né? Marcam a gente. Lembra o nome, não, Alice? Lembra o nome, não? Será? Alice. Nunca leu nenhum ou nunca leu nenhum que... É maravilhoso. Bobinho? Acho pouco provável que ele seja bobinho. Não toma como bobinho, não. Nunca leu, Fernanda? Nenhum? Ah, não, Fernanda, vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Livros maravilhosos aí para serem lidos na vida, gente. Aqui. E, tá. Quem lê, quem não lê, vou continuar comparando com séries e com livros. Quando acaba, vocês ficam... Nunca sei qual escolher? Ai, meu Deus, vamos resolver isso, Fernanda. Vamos resolver isso. Quando acaba, vamos, né, Reza, resolver isso para Fernanda. Vocês ficam dias depois pensando nos personagens? Como se eles fossem pessoas que vocês conheceram? Me diga que alguém aqui faz isso, que eu não sou a única... Ai, que bom. Eu achava que eu era a única doida. Não é? Vocês têm a sensação assim... Ai, que bom. Quantos malucos. Que legal. Como se fossem pessoas... Ah, mentira, Rita. Vem não, querendo dar uma de... Ah, não, para. Para de graça. Se a construção... E isso, Matheus, às vezes acontece com um personagem, com outros não. Ah, tá. Tipo, comigo também não é com todo mundo. Se sente na série. E de ficar assim, por exemplo... eu li um dia, assim, de uma parte do livro, ouvi um episódio da série. Aí parei. Aí até chegar o outro momento, tipo, chegar o outro dia pra voltar a ler, fico pensando naquilo como se fosse uma pessoa. Vocês ficam? Digam, vocês ficam imaginando no livro. Né? Principalmente
o livro, quando é numa realidade diferente, de ficar pensando, meu Deus, o que aconteceu com a pessoa, coitada daquela pessoa. A pessoa nem existe, né, gente? Na série, no caso, é um ator que tem uma vida completamente diferente. Mas aquilo vem. Isa fica também, gente, ela tá de onda aí. Aí aqui, gente, olha isso. Vamos falar dele. Vamos falar dele. Aí vem uma explicação aqui sobre conto. Certo? Uma explicação. E fala que essa coisa interessante do contar histórias. As pessoas, né? Ah, tá. No contexto, tudo bem, então. Essa coisa de contar história é muito nossa, né, gente? É muito do ser humano. Ele fala que desde das cavernas lá, os desenhozinhos na caverna já contavam histórias, né? E a gente também, imagina, quando vocês ficam sentadinhos lá no recreio contando as histórias todas, isso é muito do ser humano. Se reunir para contar histórias é muito característico em qualquer sociedade, né? Em qualquer sociedade, em qualquer língua, é muito do ser humano isso de se reunir para contar histórias. Aí aqui vai falar sobre o Miyakoto. Gente, Miyakoto, maravilhoso. Olha, vamos a Miyakoto. Primeiro, informações sobre. Na África, os países em que se fala a língua portuguesa são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Este último passou a adotar a língua portuguesa como idioma oficial em 2007. Olha só, estes são os únicos países que têm a língua portuguesa como oficial? Não, você vê que Portugal mesmo nem entrou aí. Estes são os países africanos que têm a língua portuguesa como oficial. Aí fora isso a gente tem Portugal, né, Europa, Brasil. A gente tem Macau. Na Índia a gente tem Goa, não, ao contrário, né? A China. Então, a gente tem outros lugares. Mas aqui a gente tem os países africanos que falam a língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial. O Ed, que conversou com vocês, ele é de Cabo Verde. Né? Aquele meu amigo que conversou com vocês. Ele é de Cabo Verde. Ele estava no Japão e esta semana ele está em Cabo Verde. Então, ele está bem lá, saiu do japonês para a língua portuguesa. Né? E estes países foram colônias portuguesas até os anos 70. Contudo, nem todos os seus habitantes falam a língua portuguesa, mas sim outras línguas nativas, aqueles dialetos que a gente comentou com vocês no dia que o Ed conversou, que eu até falei, não, o dialeto deles é impossível entender. Impossível. Impossível. Ele ficou com aquela conversa piada, mas era impossível. Aí vem o moçambicano Mia Couto. Mia é homem, viu? A gente acha que esse nome é um nome feminino, falar como se fosse a mulher. Mia Couto é um homem. O que acontece? A literatura em língua portuguesa cresceu, se desenvolveu muito nos últimos anos. Muito, muito. Tanto que aqui no Brasil ela entrou como parte do ensino. Eu trabalhei agora, por exemplo, este ano, trabalhei no 9º ano, literatura africana. É conteúdo do 9º ano, literatura africana. Não sei se vocês tiveram isso quando foram no 9º ano, ou se isso mudou depois. E aí vem todos os autores e tal. O Mia Couto é o mais conhecido. Ele vive no Brasil, está sempre por aqui. E a literatura, até os últimos anos do vestibular da UFES, a literatura africana era obrigatória. Então, assim, dos livros que precisavam ler para fazer o vestibular da UFES, tinha sempre um livro de literatura africana. Tá? O Mia Couto é o mais conhecido. O Mia Couto, ele é biólogo, biólogo e professor de biologia. Trabalhava mais como biólogo do que como professor de biologia. E aí o que aconteceu? O Mia Couto, como biólogo, ele viajava muito pelo país.
pelo trabalho dele de biólogo. Ele viajava muito pelo país. E aí, quando ele chegava nos lugares, era muito natural as pessoas ficarem contando as histórias para ele. Ele já gostava de uma boa história, já gostava de ouvir uma boa história, então era muito comum que as pessoas ficassem contando. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a registrar essas histórias e começou a criar histórias inspiradas naquilo que ele via, naquilo que ele ouvia viajando pelo país dele por conta da profissão de biólogo. E aí ele se tornou, além de biólogo, escritor. Tá? Escritor. E é hoje um dos maiores escritores, maiores nomes em literatura portuguesa. Tá? Aqui vai ter um texto, depois eu vou passar como atividade, porque eu não vou ler aqui agora com vocês, mas eu vou passar a atividade de interpretação deste texto. Por enquanto não precisa fazer não, tá? Não vou fazer leitura. Esperem eu colocar lá para vocês a interpretação deste texto. Vamos só reforçar aqui, já estamos quase no final, vamos só reforçar aqui a questão do conto romance. Então, o Mia Couto, os textos mais conhecidos dele são contos, mas ele escreve romance também. E a gente tem outros que fazem isso. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis publicou tanto romances quanto contos. Tem livros que reúnem a coletânea dos contos de Machado de Assis. Então, é comum. É comum que autores produzam os dois. Os dois, eles têm que ter os mesmos elementos. Os mesmos. Quais são os elementos de uma narrativa? Os personagens, o lugar, o tempo. Então tem aquela história de responder as perguntinhas, vocês já devem ter visto isso em outros momentos da vida escolar de vocês, que você responde as perguntas, né? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde, como, quando. Né? Quando você responde estas perguntas, você está fazendo a interpretação e retirando os elementos de uma narrativa. Serve para os dois pontos. Essas perguntas são interessantes em dois pontos. Quando você precisa interpretar um texto narrativo, seguir estas perguntas, repetir as perguntas. O que aconteceu, com quem, quando, onde, como. Seguir essas perguntas faz com que você interprete e retire os elementos básicos de uma narrativa. Isso quando você lê, precisa interpretar. Quando você precisa produzir uma narrativa, responder as perguntas antes, como no rascunho, é a garantia de que você vai tratar de todos os elementos. É a garantia de que você vai fornecer ao seu leitor todas as informações que o seu leitor precisa daquilo ali. E estes elementos são os mesmos, independente do tamanho do texto. Se é um conto de 1 página, de 3 páginas, ele vai ter que responder estes elementos. Se é um romance de mais de 100 páginas, ele vai ter que responder estes mesmos elementos, essas mesmas perguntas. Então, essa estrutura da narrativa, ela se mantém independente da extensão. Tá? Às vezes, um conto pode ser desenvolvido no romance. Como eu falei com vocês da questão de partir para um filme, para uma série, a gente tem os dois casos. A gente tem romances que viraram filmes e séries, mas a gente tem contos também. Tá? Agora tem a Risa, né, falou do livro Conto de Aia. Repara que já é o conto com sentido ampliado também, né? Porque o livro não é um conto. Né? Ele não vem como um conto. Então ele tem este nome, mas ele não é necessariamente o conto. Certo, meninos? O que eu quero que fique aqui hoje dessa aula com vocês? Nas próximas aulas a gente começa a interpretar. O que eu quero que fique? Que vocês compreendam a diferença de gênero literário, né, e gênero não literário.
Então pensa, o texto do Machado de Assis é um gênero literário. A notícia de jornal é um texto não literário. Então, primeiro, este conceito de gênero literário e gênero não literário. Segundo, o conceito de que conto e romance são gêneros que vieram da tipologia textual, narração. Então, tipologia, narração, e eles se subdividem nisso. Eles podem aparecer, terceiro ponto, eles podem aparecer em suportes diferentes. Então, ele pode estar no livro, pode estar na internet, pode estar na TV, pode estar em forma impressa, pode estar encenado, né, numa série, num filme, né, enfim, em elementos assim. Você vê que até filme a gente tem aqueles filmes curtinhos, né? E até festival de cinema, né, com esses filmes curtinhos. Assim, o Festival de Cinema aqui de Vitória costuma apresentar muito esses textos curtos. E é muito legal, gente. Esse ano não teve, né? Mas quando tiver o Festival de Cinema aqui de Vitória, participe. Tem eventos muito legais. Muito legais, tá? Então, hoje é o que eu quero que fique de informação para vocês em relação a estes elementos. Isso que eu citei aqui no finalzinho. Ok? Vamos chegando no final. Nos vemos na próxima semana. Bom final de semana para vocês. Descansem. Ok? Nos vemos terça-feira na aula de português. Bom final de semana. Obrigada pela presença. Obrigada pela paciência. Obrigada pela participação. Adoro as participações de vocês. Beijinho. Tchau, tchau. Não vou matar você. Tchau.